Cumprimento a Santa Igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria estarmos aqui na presença do Senhor para glorificar e exaltar o seu santo e maravilhoso nome. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. É um texto longo, mas é preciso que a gente leia completo. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria, a sua irmã Marta e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apredejá-lo e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nela não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles não supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa culpa me alegro do que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedistes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantando-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-la, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar,
E bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os discípulos: vede quanto o amava. Mas alguns objetivaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer este não morreres? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Só até aqui. Meus irmãos, essa passagem nos relata um dos últimos milagres que Jesus realizou no seu ministério. E deixa bem claro o poder de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Lázaro era um judeu cuja família era muito amiga de Jesus e o amava muito. E naquele momento Lázaro adoeceu. A família passa por um momento de tristeza, um momento de dor, um momento de angústia. E as irmãs de Lázaro mandam um recado a Jesus. Pedem que Jesus venham para curar Lázaro. E de imediato o que elas pensam é que Jesus viria na mesma hora ao receber o recado. Porém, Jesus não veio. Jesus não veio de propósito. Jesus não veio porque essa doença não era para a morte. Essa doença era para a glorificação do nome de Deus. E Jesus não veio. As irmãs ficaram desapontadas, mas Deus sabe o momento certo de realizar o milagre. E muitas vezes nós somos igual a Marta e a Maria. Nós nos deparamos com situações de sofrimento, de angústia, de dor, de sofrimento. E pensamos, porque somos crentes ou porque somos amados por Deus, não vamos passar por certos sofrimentos. Mas isso, ser amado por Deus, e como Lázaro era, não nos isenta de passar por problemas, de passar por lutas. Todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, por problemas, por dificuldades. E o próprio Deus nos disse: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham calma, eu venci o mundo. E essa é a certeza que Deus nos dá. É que Ele está do nosso lado. Não importa o que aconteça, não importa o problema que venha pela frente. Deus sabe o momento de agir. Se Deus está demorando, é porque Ele está preparando o melhor momento para a sua glória. Se nós achamos que Deus está demorando, porque eu acho que todos já ouviram aquele ditado, que Deus tarda, mas não falha. Mas esse ditado é totalmente errado.
Deus não tarda. Deus sempre chega na hora certa, no momento certo. Porque Deus é Deus. Muitas vezes, os nossos problemas são para nos aproximar cada vez mais de Deus. Porque quando tudo está bem, é difícil glorificar a Deus. Mas quando os problemas chegam, as dificuldades chegam, todos se apegam a Deus. E naquele momento acontecem coisas que todos nós dissemos, só podia ser a mão de Deus. É difícil clamar, é difícil orar, é difícil jejuar quando Deus está em silêncio. Porque muitas vezes o silêncio de Deus, ele grita mais alto em nossos ouvidos do que os berros mais altos da natureza. Mas quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E Ele está trabalhando ao nosso favor. Às vezes o silêncio de Deus é testando o nosso coração. É testando a nossa maturidade, a nossa fé. Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo é o tempo de Deus. Às vezes vivemos em uma dimensão material que pensamos que Deus está demorando. Mas não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Pelo contrário, Ele nos afirma que o Senhor nos atende prontamente. Conforme está em Lucas 18:8. Já no capítulo 20, tem um encontro de Marta com Jesus. No capítulo 20, quando Marta soube da vinda de Jesus, foi ao seu encontro e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Naquele momento, Marta não estava reclamando porque Jesus não estava lá. Ela estava glorificando Deus. Ela sabia quem era Deus. Marta sabia que Ele era o Filho de Deus. E Jesus explica para ela: eu sou a ressurreição. E Marta acreditou, Marta cria nessa palavra, mas ela não entendia. Ela não estava entendendo os ensinamentos de Deus. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. No capítulo 39, Jesus ordena: tirai a pedra. Tirai a pedra para ressuscitar Lázaro. A pedra não era empecilho para Jesus ressuscitar Lázaro. Até porque bastava Jesus olhar e a pedra saía. Mas a pedra era empecilho para Lázaro sair. E muitas vezes nós temos essas pedras nos nossos caminhos. As pedras que atrapalham o agir de Deus, que atrapalham o milagre de Deus em nossa vida. Muitas vezes são as pedras que atrapalham o agir de Deus. Nós não sabemos remover as pedras. Qual será a pedra que está na minha e na sua vida que está atrapalhando o milagre de Deus? Deus é Deus a todo tempo. Existem coisas que não recebemos porque não queremos tirar pedra. E ficamos fazendo questionamentos. E às vezes a pedra não está fora, a pedra está dentro. A pedra da incredulidade, a pedra da falta de perdão, a pedra de lamentações, de questionamentos, da nossa falta de fé, da nossa falta de gratidão com Deus. E essa pedra atrapalha. Mas quando Jesus disse: tirai a pedra,
é porque quem tem que tirar a pedra é o homem. Deus faz o que compete a ele. O que compete ao homem é o homem que deve fazer. Jesus faz o milagre, mas quem tem que retirar a pedra somos nós. E Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Eu não sei qual é o milagre que você está pedindo a Deus na sua vida, mas nessa noite eu quero dizer que basta você remover a pedra para Deus agir na sua vida, para Deus agir na nossa vida. Retirar a pedra para que o nome de Deus seja glorificado, para que a glória de Deus seja manifestada na minha e na sua vida, porque Deus é poderoso para cumprir. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Programação semanal. Amanhã, segunda-feira, voz evangélica, às 16 horas. E à noite, ensaio com o grupo Livres para Adorar. A terça será livre. Na quarta-feira, círculo de oração. Dirigentes, irmã Rita Bezerra, irmã Ciara, o irmão José Vitoriano. Na quinta, culto de doutrina. O dirigente será o diácono José Pedro e a palavra com o presbítero José Vitoriano. Na sexta, EBI. No sábado, ensaio com os jovens. No domingo, culto de Santa Ceia. O dirigente será o presbítero José Vitoriano e a palavra com o pastor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agradecemos também a presença dos visitantes, o irmão Francisco Manuel e sua esposa Francisca. Se a igreja está feliz, como é que recebe os visitantes?